Hormônios do hipotálamo, é sobre isso que eu vou estar falando na aula de hoje e é bem provável que você já ouviu falar no hormônio do amor, a ocitocina, e também o hormônio relacionado aí à questão de reabsorção de água nos rins, que é o hormônio antidiurético. É sobre esses dois caras que eu vou estar falando hoje aqui nesta aula. Então, para considerar, já vai deixando aqui o teu joinha, o teu coraçãozinho, porque afinal, né, canais de educação precisam muito de vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá. Olha só, eu não vou falar para vocês acerca da fisiologia do hipotálamo, tá? Hipotálamo que faz parte aí do sistema nervoso, tá? Alguns estudantes ficam sempre na dúvida. Patrick, a hipófise produz vários hormônios. Produz. Só que lá na hipófise existe uma região chamada de neurohipófise que ela armazena os hormônios produzidos pelo hipotálamo. Esses dois hormônios são a ocitocina e o hormônio antidiurético. Essas duas funções que eu falei acerca desses hormônios são as mais conhecidas. Geralmente em livro de ensino médio, traz dizendo que ocitocina é o hormônio da felicidade e que é um hormônio ligado à questão de contração muscular do útero no momento do parto. E geralmente quando vai falar acerca de hormônio diurético, fala que ele é um hormônio relacionado à reabsorção de água nos rins. Porém, esses caras fazem muitas outras coisas que você nem imagina, tá? Como por exemplo, olha só, a ocitocina, que pode ser escrito com C, com X, tem várias nomenclaturas para esse nome, ela possui ações periféricas e ações cerebrais. O que isso quer dizer? Que ela pode agir em todo o nosso corpo e também tem ação no próprio cérebro, ok? Um detalhe importante, para poder acontecer a produção de ocitocina, já foi comprovado que o magnésio e o colesterol são fundamentais para a sua produção. Outra coisa que você não encontra geralmente em livros de ensino médio, você encontra mais em livros de ensino superior. E aqui eu dispus algumas funções biológicas relacionadas à ocitocina. A mais conhecida, que é promove contrações musculares uterinas. Isso acontece da seguinte forma. Quando a criança vai nascer, aquele estímulo faz com que a mulher libere a ocitocina. E essa ocitocina facilita o trabalho de parto. Para vocês terem uma ideia, existem alguns tipos de parto onde é administrado doses de ocitocina para poder facilitar o momento do parto e a mulher, por exemplo, sentir menos dor. Porque uma vez que ela vai contrair, a criança vai, por exemplo, sair mais rápido, ok? Reduz sangramento durante o parto, que é uma outra função ligada à questão feminina, aonde ele vai estar atuando aí no aparelho reprodutor feminino. Essas duas funções, e essa terceira também, que também é muito conhecida, porque a prolactina, que é outro hormônio que é produzido no caso que não é produzido pelo hipotálamo e sim pela hipófise, a prolactina também é um hormônio relacionado à questão de produção de leite. Só que a ocitocina também estimula a liberação de leite. Isso acontece no momento em que a criança está lá se alimentando. Olha que interessante. Aonde eu quero chegar? Que alguns estímulos, eles fazem com que o seu corpo libere ocitocina. E esses estímulos são fundamentais, principalmente para outras funções que você conhece muito bem, que está relacionada à ocitocina. Como, por exemplo, desenvolvimento, ou melhor, de apego e empatia. Então essa sensação, nossa, como eu estou bem, como eu gosto de Beltrando, essa sensação de felicidade, ela se dá justamente por esse estímulo gerado durante a sua vida. Então muitas vezes você está lá conversando com alguém que você gosta, você está em um lugar bacana e já foi comprovado que nesse momento você está liberando ocitocina, que faz com que você tenha essa sensação boa. Isso acontece porque existem várias células receptoras de ocitocina e promovem em você essa sensação. E grande parte dessas células receptoras, elas são células cerebrais, que justamente vão dar em você esse efeito maravilhoso, ok? Outra coisa interessante é que produz o prazer no
Eu não vou dizer esse nome aqui porque eu não conheço o YouTube, né? Eu já conheço o YouTube, eu já sei como é que ele funciona. Então qualquer nome desse tipo o YouTube pode banalizar o meu vídeo. Mas ele promove esse negocinho aqui chamado de OOOR, né? Ou seja, no momento do ato sexual, você também libera doses de ocitocina, que faz com que você se sinta bem, à vontade. Por essa razão é que ela é chamada também de hormônio da felicidade, tá? Agora aqui eu coloquei 4 informações que foram baseadas em artigos científicos, como por exemplo, a ocitocina nos ossos. Foi comprovado inicialmente que alguns ratos, eles produzem ocitocina para auxiliar no processo de remodelação óssea. E foi comprovado também que as mulheres, principalmente mulheres, quando vão entrando na menopausa, existe uma redução da quantidade de ocitocina. E isso promove, por exemplo, a osteoporose. Ou seja, eles estão relacionando a queda da ocitocina com a redução do processo de remodelação óssea. Comenta para mim aí para ver se você sabia dessa informação. Se você sabia, comenta aqui embaixo. E se você não sabia, comenta também, beleza? Ligação com prazer, que vai diretamente ligado a essas questões que eu já falei, uma vez que já foi comprovado também, por exemplo, que pessoas que receberam algum tipo de dose, essas doses geralmente são feitas de forma ou intravenosa ou através de um pó de ocitocina que as pessoas cheiram, e foi demonstrado que essas pessoas ficaram mais felizes. Inclusive foi feito um teste com uma tribo indígena onde colocou fotos de ancestrais deles e colocaram indígenas que um grupo que não tinha tomado uma dose extra de ocitocina e um grupo que tomou uma dose extra de ocitocina. E foi comprovado que aquele grupo que tomou a dose extra ficou muito feliz ao ver fotos dos seus antepassados. Olha que interessante, né? Resposta ao estresse. Já foi comprovado também que quando você está estressado, você libera muita ocitocina. E detalhe importante, olha só, quando muitas vezes você acaba mentindo para poder ajudar alguém, você nem é uma pessoa mentirosa, mas você acaba mentindo para poder não prejudicar uma pessoa, também foi comprovado através de artigos científicos que você também libera ocitocina nessas ocasiões. E por fim, trabalho de parto, como eu já falei aqui, fundamental justamente para a contração muscular do útero. Então, gente, a ocitocina realmente é um hormônio belíssimo. Com relação ao hormônio antidiurético, que também podemos chamar de vasopressina e diversos outros nomes, a siglazinha mais popular é o ADH. É um hormônio fundamental para a regulação de água no corpo, uma vez que ele auxilia no processo de reabsorção de água lá nos néfrons. Então, olha só, secretado em casos de desidratação e queda de pressão arterial. Então, por exemplo, eu moro aqui no Ceará, aqui é muito quente. Geralmente em dias que estão muito quentes, eu urino muito pouco. Por quê? Porque meu corpo já está perdendo muita água em forma de vapor. Eu estou transpirando pra caramba. Então o meu corpo ele pensa assim, não, se ele está perdendo já muita água através da pele, então a gente tem que reabsorver o máximo de água que passa, que é filtrada nos rins, para poder ele não ficar desidratado. Então, em momentos como esse, meu corpo produz muito ADH para auxiliar o processo de reabsorção. Numa situação contrária, se eu estou em um lugar muito frio, por exemplo, o meu corpo não está perdendo tanta água. Então é bem provável que exista uma inibição do hormônio antidiurético, fazendo com que o meu corpo ele libere mais água. Patrick, quer dizer então que hormônio antidiurético, diurético, galera, é urinar. Então, quando eu produzo o ADH, eu reabsorvo mais água e diminui a concentração de... Você mija menos. Aprenda assim, você mija menos. Quando você está em um lugar frio, você mija mais, porque o ADH ele é inibido. Quando você também bebe bebidas alcoólicas, por exemplo, ou toma alguns medicamentos, também existe aí uma inibição do hormônio ADH, fazendo com que você urine mais. Ok? E aqui nós temos as funções biológicas, que muitas vezes nos concentramos a falar apenas da função renal. Aumenta a permeabilidade das células dos túbulos renais à água. Para quem não lembra, os rins tem a função de filtrar o sangue. Então, uma parte do sangue passa pelos rins e muita coisa é filtrada. Então, muita coisa tem que ser reabsorvida.
como por exemplo, água tem que ser reabsorvida e sódio, que também tem que ser absorvido. No caso do sódio, o hormônio aldosterona é que vai estar auxiliando nesse processo de reabsorção. No caso da água, é o hormônio ADH. Então, se está puxando muita água, isso também vai ser importante para a questão de aumentar a pressão arterial. Por isso que o hormônio antidiurético também é ligado à questão de pressão arterial. Por essa razão eu coloquei aqui, ó, sistema vascular promove a vasoconstrição arteriolar. Geralmente a pressão ela já é um pouco elevada. Isso acontece justamente porque o nosso corpo está produzindo muito ADH. Só que já foi comprovado que quando existem picos maiores de ADH, a pressão eleva-se ainda mais. Ou seja, mostrando para vocês que o ADH é fundamental para a regulação da pressão arterial. Ele também participa das atividades do sistema nervoso central e do comportamento, né? Porque uma coisa leva a outra, vamos combinar assim. E ele atua como neurotransmissor. Lembra? Neurotransmissor é aquele componente químico que comunica um neurônio A com o neurônio B. Aí tem diversos tipos de neurotransmissores, como por exemplo, o GABA, a própria ocitocina também pode atuar como neurotransmissor também. Tem a dopamina, tem a acetilcolina, que são neurotransmissores fundamentais para poder acontecer a comunicação entre neurônios. Já foi comprovado que o hormônio antidiurético, ele atua como neurotransmissor e desenvolve ações interessantes com relação a alguns pontos que eu coloquei aqui para vocês. Como, por exemplo, agressividade. Já foi provado que pessoas que estão... Claro também que não é só o ADH que vai estar ligado a isso, né? A própria ocitocina também vai estar ligada a isso e outros neurotransmissores. Mas picos de ADH já foram percebidos em pessoas que, por exemplo, tiveram algum comportamento agressivo. A questão de memória, picos de ADH também melhora a memória. Picos de ADH também ele auxilia no processo de ansiedade, olha só. Também foi comprovado que pessoas ansiosas também têm picos de ADH no corpo. A depressão também está ligada a picos elevados de ADH. Regulação do ciclo circadiano, já ligada à questão de sistemas cardiovascular. Então, picos de ADH também auxiliam aqui na regulação do ciclo circadiano. E também ligado, no caso do ciclo circadiano, eu falei sistema cardiovascular, mas na verdade, ciclo circadiano com relação a você dormir, beleza? Dormir e acordar. Controle de secreção de ACTH, que eu falei de acetilcolina e fiquei com isso na cabeça. Ou seja, ele é um hormônio trópico, ou seja, ele atua na glândula hipófise também para poder auxiliar no processo de secreção de ACTH. E ACTH também é um hormônio trópico, porque vai estar atuando na glândula tireoide para promover a liberação de T3 e T4. Então, olha que interessante, olha essa ligação em cadeia. Um hormônio ativa a produção de outro hormônio que vai ativar a produção de outro hormônio. E o ACTH é fundamental para a questão da produção de T3 e T4, que são hormônios da tireoide, que auxiliam aí no processo de otimização do consumo de oxigênio, tá? E por fim, também a sensibilidade à dor. Pessoas que são muito sensíveis à dor, também foi provado que tem picos de ADH em seu corpo. Resolvi gravar para vocês esse vídeo para mostrar para vocês que a ocitocina e o ADH não tem somente aquelas funções que você já conhece, que está no livrinho do ensino médio e do ensino fundamental. Quando a gente está abordando aqui no ensino superior, a gente vê uma multiplicidade de informações. Eu espero muito que você tenha gostado da aula de hoje. Não esquece de deixar aqui a tua avaliação dessa aula e a tua dúvida, tá? Eu fico por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!